Oi, segundos anos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de ciências? Na nossa aula de hoje, nós faremos uma revisão anual, uma revisão do conteúdo que vocês estudaram lá do início do ano. A prof selecionou alguns conteúdos que a prof acredita que sejam conteúdos que vocês ainda ficaram com alguma dúvida, né? Então, para nós relembrarmos um pouquinho, mas ainda assim, se a prof não falou algum conteúdo que vocês deram uma olhada lá no livro e vocês acham que vocês não aprenderam, que vocês não compreenderam corretamente, podem mandar uma mensagem para as profs, tá bom? Então vamos lá. Nosso primeiro conteúdo da revisão é sobre componentes naturais. Relembrando, então, que no ambiente é possível encontrar seres vivos e componentes não vivos. Os componentes não vivos, eles podem ser classificados em componentes construídos e componentes naturais. Todos eles se relacionam uns com os outros. Então, quais são os componentes naturais? A prof trouxe aqui uma imagem. Na imagem, nós podemos perceber que tem os 4 componentes naturais. Os componentes naturais são aqueles que não foram criados pelos seres vivos, tá? Então, nós temos a água, o ar, o solo e a luz solar. Aqui não tem como ver exatamente o sol, mas nós sabemos como está iluminado, né? Que tem a luz solar. O ar, a mesma coisa, nós não conseguimos vê-lo, né? Mas nós sabemos que ele está ali. Os componentes naturais, então, o ar, por exemplo, o ar ele é necessário para a respiração na maioria dos seres vivos. A luz solar ilumina e aquece o nosso planeta Terra. As plantas precisam da luz solar para produzir seu alimento. O solo é a superfície do planeta. As plantas se fixam no solo. Animais como o tatu e as formigas constroem seus abrigos no solo. E a água? Os seres vivos precisam dela para sobreviver. A água também é um ambiente no qual habitam muitos seres vivos. Tá bom? Os componentes construídos, então, são aqueles que são criados pelos seres vivos. Não necessariamente apenas pelos seres humanos, né? Nós temos como exemplo, então, as moradias, né? Casa, apartamento, sobrado, diferentes tipos de moradias. Viadutos, supermercados, lojas, tudo aquilo que é construído pelo ser vivo. E também nós temos teia de aranha, ninho de aves, né? Que também são componentes construídos por seres vivos. Lembrando então, segundo ano, que os seres vivos se relacionam com os componentes do ambiente, tá? Em vários ambientes, todos os ambientes, né? Todos os elementos interagem. Os componentes naturais se relacionam com os componentes construídos. A água da chuva e os ventos podem danificar teias, ninhos e até casas, por exemplo. Então, existem várias relações no ambiente. A prof trouxe essa imagem para mostrar para vocês um exemplo de relação entre seres vivos e componentes naturais, tá? Os seres vivos, eles se relacionam com os componentes naturais por meio de suas ações. Os seres vivos modificam o ambiente em que vivem. Então, aqui a prof trouxe como exemplo um animal que está ali na água, né? A água é um componente natural, o animal é um ser vivo. E as plantas que estão ali, as plantas que estão no solo, né? Crescendo, se desenvolvendo. As plantas são seres vivos e estão utilizando o solo para sobreviver, para modificar o ambiente. Tudo bem?
Nós estudamos também que seres vivos se relacionam com componentes construídos, não é mesmo? Diversos animais fazem construções como ninhos, buracos para se abrigar. Alguns animais se aproveitam de construções feitas por outros também, tá? Como nós vimos lá no nosso livro. A prof trouxe como exemplo aqui, então, passarinhos que fizeram um ninho. Então, olha só, os passarinhos são seres vivos, né? Construíram um ninho, então, um componente construído. E em que lugar esse ninho está? Numa árvore, que também é um ser vivo. Então, olha só, várias relações para uma mesma atividade, para um mesmo propósito ali, né? Outro conteúdo importantíssimo que nós estudamos durante o ano foi sobre os materiais, não é mesmo? As características dos materiais, os estados físicos. E a prof trouxe aqui para nós relembrarmos um pouquinho sobre os materiais naturais, tá? Então, são aqueles que são encontrados na natureza. Eles são produzidos de forma artesanal, né? Feito de forma manual, com ferramentas simples, não é mesmo? Nós temos também objetos que são confeccionados utilizando materiais naturais, mas que são levados para as fábricas e transformados como papel, né? Então, olha só. A prof trouxe a imagem de objetos de madeira. A madeira é um material natural, né? Ela é retirada da natureza, então ela tem a origem vegetal. E ela é usada na fabricação de diversos objetos, como esses que a prof trouxe aqui, que esse prof está mostrando. Então, a madeira é um material natural. Mas lembrem, esses objetos que a prof está mostrando para vocês, eles foram transformados. A madeira foi retirada da natureza, foi levada até a fábrica para ser transformada nesses objetos, ok? Não esqueçam disso. O sapato de couro. Então, o couro, ele é usado para fazer sapatos, para fazer bolsas, carteiras, né? E é de origem animal, tá? Que também, então, é um material que foi retirado da natureza. E a argila? Então, a argila, olha, a prof trouxe até a imagem da pessoa fabricando, né? Fazendo um objeto com argila. Ela pode ser moldada ali com as mãos, né? E esse material, ele também é retirado da natureza, tá? Ele é de origem mineral. Além dos materiais naturais, nós estudamos também sobre os materiais artificiais, que são aqueles que não são encontrados prontos na natureza. Eles são produzidos por meio da transformação, utilizando os materiais naturais. O prof trouxe aqui, então, como exemplo, uma blusa, né? Que foi feita de nylon. Nylon é um plástico leve, resistente e maleável, usado na confecção de roupas. Um material artificial. E copos de plástico, né? Existem muitos tipos de plástico. Então, aqui a prof trouxe só um exemplo, tá? Um objeto que foi transformado, material que foi utilizado para transformação, para fabricação de copos, ok? E se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre qualquer conteúdo, tá? Pode ser algum conteúdo que a prof não tenha revisado aqui na videoaula, algum conteúdo que está lá no livro e a prof não revisou. Podem perguntar, podem procurar a prof Tamara ou a prof Maiara, tudo bem? Um beijo e fiquem bem!